A equação de cima está com isso. Essa aqui, né? Exatamente, né? É mini, né? Então aqui eu teria que... Eu estou aplicando tudo isso em ani, né? Então isso tudo aqui está atuando em ali, isso tudo aqui está atuando em ali. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Vou colocar assim. Como se eu tivesse assim, G de lambda a lambda, que é esse termo aqui, delta mini. Tudo isso aqui, então isso aqui, essa equação eu estou escrevendo assim, né? Então, só que eu fatorei errado. Então, tem o θ mini aqui, o ômega mini aqui, e esse, como eu estou fatorando, quer dizer, todo esse operador atuando num certo ali, né? Assim, a nossa equação, nós estamos reescrevendo assim. Então, isso aqui estava errado. Então, a gente manteve esse cara aqui dentro, botou esse delta, então ficou aquilo que a gente tinha. A mi, né? E de lambda a lambda. Então, quando a gente agora está atuando com esse operador aqui, a gente está pegando, só que aqui eu tenho esse produto aqui. Então, a gente está pegando o operador ômega kappa mi, atuando no θ mini, que dá 0, atuando aqui, que dá um ômega kappa mi, que dá uma kappa, e atuando aqui, ômega kappa mi, né? Estou aplicando o operador ômega kappa mi. Ele vai estar atuando aqui nesse delta, então ele está atuando nesse termo aqui, mas ele tem um termo A aqui fora. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, o erro estava aqui. Vamos reconstruir isso aqui. Ômega kappa mi, G, então ele vai estar atuando no delta lambda a lambda e vai estar atuando aqui no meu A mi. Isso tudo aqui está, mas isso aqui está atuando no grupo. Tá? Está atuando só nisso. Então, tem esse operador de projeção atuando aqui. Então, esse objeto aqui, isso aqui é um escalar. E isso aqui é um vetor. Então, isso aqui tem 0, 0 dá 0, 0, 1, 1. Então, aqui dentro desse termo de operação, temos em 0 e 1. Esse operador aqui não é um operador linear. Então, eu não posso, quer dizer, não é esse vezes esse, não tem regra de Leibniz aqui, porque isso aqui é uma derivada segunda, na verdade, né? Então, mas o que eu sei aqui, esse objeto aqui tem spin 0 e tem spin 1. Esse operador aqui é o operador que projeta no setor de spin 0. Esse operador aqui, no final do dia, esse objeto aqui, ele tem um índice, quer dizer, como um todo aqui, ele tem um índice mi, vamos chamar isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja algo do tipo ami. Essa combinação aqui. Mas ela tem uma combinação de spin 0 e tem uma combinação de spin 1. Eu vou selecionar com esse operador aqui o spin 0, que é aquele operador ali, um operador longitudinal. Então ele vai filtrar daqui dessa decomposição só a parte de spin 0. Então o que eu estou vendo agora é que esse campo não está mais livre, né? Então eu já não posso mais dizer que a massa dele agora, não estou fazendo análise do espectro, estou fazendo análise da interação. Então o que a gente está vendo aqui, essa equação está me dizendo que o spin 0, esse tipo de dinâmica que nós colocamos aqui, está me dizendo que o spin 0 está interagindo com o spin 0. Quer dizer, na equação do spin 0, está aparecendo a componente de spin 0, daquela componente de A. Então você consegue ter uma ideia, que você está pegando aqui, não um campo, né? Você está pegando uma combinação, mas essa combinação aqui, que é bilinear em A, ela no final do dia vai ser filtrada por esse operador como dando só a componente de spin 0. Então, é o que deveria ser, porque essa equação é uma equação, representação longitudinal. Então a equação tem que ser homogênea, cada termo dessa equação tem que estar na representação longitudinal. Então você está dizendo que a parte longitudinal, essa interação aqui, não está misturando, por exemplo, a parte transversa com a parte longitudinal. Poderia acontecer isso se você tivesse um quadrivértice, por exemplo. O tipo de quadrivértice Cooper, você de repente coloca o spin mate e spin 0. Você compõe os spins dentro da equação, dentro da interação. A interação você consegue ver. Então, aí dá uma leitura que você chamaria elíptica. Isso. Está acontecendo isso. Se você fosse para gráfico de Feynman, certo? Mas está embutido. Está embutido. Quando você escreve a regra, vamos dizer, quando você vai para a teoria de perturbação, escreve a regra de Feynman para o trivértice, aquela regra de Feynman para o trivértice, aquilo já embute para você, que tem o spin 0 e tem o spin 1. Se você pegar os termos, aquela representação, se você olhar, quando a gente for fazer as regras de Feynman de Young-Mills, essa pergunta é boa. Quando a gente for fazer as regras de Feynman de Young-Mills, vamos olhar, às vezes a gente não faz muito isso, a gente pega a regra de Feynman e vai aplicando. Vamos olhar
a estrutura da regra, a estrutura dos vértices, das regras de Feynman vértice, vai ver que a análise tensorial ali de gestalt. Mas eu acho que aí tem um fenômeno físico interessante. Você, pela equação do movimento, você mostra a formação de conglomerados de spin zero, aí, né? A partir de um condensado bosônico de spin zero, isso, de campo de Gauge, um bolzinho lá, o pessoal da UF, um bolzinho aí, de fóton, um fóton ball. Tá certo? Não, estou dizendo porque é um condensado feito de campos do fóton e com spin zero. É um condensado de spin zero construído a partir do amigo. Estou dizendo que é um fóton ball. Fóton ball longitudinal. Só com spin zero. Spin zero. Longitudinal. Escalar. Quando você está falando de tinha partícula desligando na interação, né? Isso. Esse cara vai lá, porque agora esse cara anda lendo axiomática. Sem interação. Você imagina o Alexandre lendo teoria axiomática. Por que não vai isso? Também o Bert Schroer está aí. Aliás, deixa eu falar nisso. O Bert Schroer está aí. E ele está fazendo uns trabalhos interessantes. Isso vai interessar sobre o SPIN 1. SPIN 1 massivo, carregado. E ele está. Ele falou até que queria dar um ciclo de 4 aulas aqui. Eu falei, pode usar o meu curso. Quer dar um curso. E aí, como ele é um cara mais axiomático, né, na física matemática, mas o trabalho é bem interessante. Ele me deu um paper, eu achei muito interessante uma análise assim, do que realmente é o que a gente está estudando até na tua dissertação. O que é realmente o campo que descreve uma partícula massiva carregada com spin? O que está em jogo quando a gente faz essa combinação de números quânticos? Né? O que acontece com o campo? O trabalho dele é bem interessante. Ele vai dar umas aulinhas, você vai poder interagir com ele, fazer as perguntas complicadas para ele, não para mim. Eu já li que ele não gosta de chamar axiomático, tem que ser Quem? algébrico. Ele? Não, os axiomáticos. Que não gosta nem de Lagrangiano. Ele vai dizer na primeira aula que Lagrangiano não existe, não fiquem chocados. Ele vai dizer, esqueçam tudo que vocês aprenderam até hoje. Mas eu sou aberto a todos os conhecimentos. Você não é ele não é canônico, ele é eclético. Frequenta lá na sexta-feira à noite. Entendi. Eu ia perguntar, quando você falou lá de desligar a interação, né, para analisar a partícula, aí queria saber até quando, o que significa, por exemplo, naquela representação que fala de uma, você olha para o propagador com uma função espectral e dá ali é o propagador da teoria com interação. Mas você obtém em função do não interagente. Isso, mas você tem um núcleo ali, tem aquele famoso kernel, né? Que inclui o efeito da interação. Mas então, já dentro dessa representação que os opções espectrais, então isso ainda não tira o fato de dizer que a interação atrapalha definir a partícula ou continua, preciso. Eu sei que tem que ser um limite assintótico. Não, aquilo ali funciona muito bem. Aquilo ali, vamos dizer assim, mas não é limite assintótico. É a formalização de como você introduz. Quer dizer, a função espectral, ela traz para você a noção, o que o nome está dizendo, ela traz para você o espectro, mas ela traz a interação para você. Aquele núcleo que aparece na representação de cada membro, ela te dá a ideia da interação. Então, ela serve para definir, então, digamos, a partícula? Serve para definir a partícula que a gente chama de vestida, em interação. Aqui, em teoria de perturbação, o que a gente faz? A gente descreve a partícula livre. E aí, pela renormalização, pelo processo de você calcular as ordens superiores, você vai fazendo aquele processo vai vestindo a partícula. Aí você vai vendo o que é a carga renormalizada, o que é a massa renormalizada. Então você vai vai definir o que é a massa. A massa é o polo da função de Green corrigida, vamos usar dois duplos. Então você vai ver que você calcula a massa a cada ordem em teoria de perturbação, você calcula a carga a cada ordem em teoria de perturbação. Então a partícula, você começa com ela livre, mas os efeitos quânticos vão corrigindo a massa, a carga. Por isso tem a função beta, né, que você vai ver que a constante de acoplamento, a carga da partícula, ela muda com o nível de energia que você está considerando. Mas aí onde é que estão os limites assintóticos? Porque geralmente para definir partícula... A partícula livre. Aí no limite assintótico você vai dizer o que é a minha partícula então, livre. Nessa representação que tem ações espectrais, a partícula lá, que é a Dressel, né? Isso. Ela não tem a ver com o limite assintótico, então. Você pode tirar o limite assintótico dali. Pelos limites da tua função espectral, você tira o limite da partícula. A partícula ali é a partícula livre. Certo? Que é uma coisa meio confusa. Na teoria de campo, uma coisa é você falar da partícula livre, outra coisa é você zerar a constante de acoplamento. Nem sempre essas duas coisas coincidem.
Quando você zera a constante de acoplamento, você ganha equação livre. Mas será que zerando a constante de acoplamento, você tira todos os efeitos? Porque você pode zerar a constante de acoplamento. Por exemplo, imagina que você tem, na série perturbativa, aparece alguma coisa, que seja uma relação entre a constante de acoplamento e a massa, por exemplo. Então, se você vai trabalhar num limite em que a constante de acoplamento tende a zero e a massa tende a zero, de tal maneira que esse limite aqui é finito, se você tiver uma região em que a tua constante de acoplamento e a tua massa tendem a zero, com a mesma potência da energia, quando você tira o efeito da constante de acoplamento, aquele efeito pode ficar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas sutilezas de jogar G. Então, claro, no saber popular... Saber popular, a gente zera a constante de acoplamento e diz que a teoria está livre. Mas nem sempre isso é verdade, não. Tem alguns aspectos aí que podem enganar a gente. Na QCD isso acontece? Na Isso aqui não. QCD o G só você zero no infinito. Isso. Quando a massa Isso. Na QCD você tem, o G tende a zero para energia muito alta, né? Mesmo que o globo continue sem massa, vamos dizer assim. Mas você tem teorias, por exemplo, se você estudar, por exemplo, a interação eletromagnética, pegar partículas de spin 2 carregadas, ou partículas até de spin 1 carregadas, e estudar a interação eletromagnética dessas partículas, e você pode, no limite que você tem, se você pegar um limite E sobre M, E tendendo a zero, M tendendo a zero, mas E sobre M infinito, então você pode ter efeitos que ficam de você tomar a carga zero e o efeito finito, e o efeito ficar. Se alguém quiser ler um pouco sobre isso, tem um paper, tem uns trabalhos, você tem uns trabalhos do Máximo Corrati, Esses caras estão no Brasil, nesse combate? Então, ele é de Nova York, ele é italiano, de Pisa, mas ele arranjou o trabalho dele em Nova York, em NYU. É Máximo Corrati e o Rahman. Eles têm trabalhos de 2009 e 2010, em que eles trabalham algumas sutilezas nessa direção, de estudar efeitos de relação carga-massa ficando finito quando a carga vai a zero em estudo de partículas carregadas com spin 1, 3 meios e 2, interação com campo eletromagnético. Vamos lá. Bom, então o que eu podia deixar aqui de interessante? Eu vou tentar organizar um pouco assim, para motivar mais um pouco o curso da gente, deixar algumas questões que podem ser trabalhadas até, que não são ainda conhecidas na literatura. Por exemplo, 3 dimensões, né? 1 mais 2, muita coisa conhecida de Tiansan. Mas, por exemplo, se a gente pegar vamos pegar um exemplo tranquilo, uma coisa interessante em 4 dimensões, como a gente está fazendo? A gente pode fazer esse exercício aqui e ver até que ponto esse exercício me dá alguma coisa que eu possa interpretar, que eu possa construir uma discussão física mais original. Por exemplo, a gente pegar aquelas chamadas formulações de Gorava-Lifshitz. Então, o Gorava-Lifshitz, eles propõem, o Gorava-Lifshitz, não só o Gorava, né? Porque ele ficou lá. O Lifshitz ele pegou emprestado lá da década de 40, ele ficou conhecido como Gorava-Lifshitz. Então, basicamente, nessa época, por 2008, 2009, isso aí andou muito em moda. 2008 até 2010. Na verdade, um modelo de gravitação. Gravitação agora Gorava-Lifshitz, mas estudou-se foram estudadas muitas outras formulações tipo Gorava-Lifshitz. O que acontece na aplicação de Gorava-Lifshitz? A gente tem, na verdade, uma quebra da simetria de Lorentz no sentido da gente ter, por exemplo, uma relação de dispersão. Nesse caso aqui, por covariância, o nosso propagador é 1 sobre K2, mas ele é luz. A ideia do Gorava-Lifshitz foi da gente introduzir termos que, na função de Green, dessem contribuições desse tipo aqui. Um ômega 2, vamos dizer aqui, menos K2, o K2, não estou botando já em notação aberta, em notação covariante não. E colocar aqui, por exemplo, algum termo, uma constante G, que pode envolver esse K2
elevado, acho que usava a notação do padrão Z. Ou seja, e esse Z é um número maior do que 1, por exemplo. Então a gente pode introduzir potências mais altas do momento, mas mantém a frequência com potência 2. Essa que é a ideia. Por que covariância ia me impedir que eu introduzisse também termos com derivadas com potências superiores? Então, por covariância, se isso aqui for um 2, eu vou ter um K4. Então eu deveria ter, na verdade, alguma coisa do tipo K2 ao quadrado mais um A, K2. Isso seria, por exemplo, né, uma relação de dispersão covariante. Tudo depende de K2. Na formulação dele, ele propõe que eu possa ter derivadas superiores espaciais, mas não derivadas superiores temporais. Por quê? Porque se eu introduzo derivadas temporais superiores, eu tenho potências mais altas na frequência. E aí, as potências mais altas na frequência, uma equação desse tipo, se a gente abrir aquela equação ali, né, isso aqui vai ter um ômega 2 aqui, vai ficar ômega 4. Então eu teria uma relação de dispersão que seria ômega 4. Aí daqui nós temos o menos, temos um termo que vai ser K0, ômega 2 menos K2. Então eu vou ter um termo aqui que vai ser menos 2, K2, ômega 2. E aqui eu vou ter um termo que vai ser K4. Vou botar aqui módulo, né? Módulo de K ao quadrado. E aqui módulo de K para 4. Pronto, sai daqui. Depois esse termo aqui é pode dar com A, ômega 2, menos um A, K2. Então a gente poderia ter uma equação que seria assim. Ômega 4 menos A mais 2 K2, tudo isso ômega 2, aqui, estou pegando só o termo ômega 2, então esse termo mais A com ômega 2, menos 2 K2, ômega 2. Então, esse termo aqui está elevado, feito, está feito. E aí aqui esse termo assim que seria mais K4. K4 menos A K2. Claro que esse A tem dimensão de momento ao quadrado. Fica tudo dimensão. Bom, então eu teria essa relação de dispersão. Essa relação de dispersão é uma equação de segundo grau, segunda ordem, ômega 2. Então, claro que eu vou poder ter frequência negativa, vou ter poder até frequência imaginária, dependendo desse A aí. E aí a nossa noção do que é a partícula, né, que é a partícula livre, que é descrita por uma onda plana, né, é aí Kx menos ômega t. Se esse ômega aqui, por exemplo, fica imaginário, eu vou ter uma onda evanescente, então a gente perde o conceito de partícula. Pode estar introduzindo módulos completamente espúrios, né, no modelo, pode estar introduzindo ghost, pode estar introduzindo partícula completamente não física. Imagina se eu tenho aqui uma frequência que seja do tipo I vezes um número positivo, um ômega 0 positivo. Se sai uma raiz aqui que seja essa, então isso aqui vai me dar I com menos I dá 1, eu vou ter elevado a ômega 0 t, uma coisa que cresce com o tempo. Então eu vou perder completamente a noção de uma partícula localizada, de um pacote de onda localizado no tempo. Mas no dia que o tempo passa, essa onda vai explodir. Então, é uma coisa típica, né, de equações com derivadas superiores, de poder módulos, né, que sejam, quer dizer, que violem completamente a noção do que seja uma partícula. Então, então ele mantém o ômega 2 para evitar esse problema. Essa relação de dispersão agora é simplesmente eu vou ter uma equação em ômega 2, então eu vou ter um ômega e não vou ter, posso ter aqui um ômega positivo. Controla o parâmetro para não ter parte imaginária, né? Mas eu tenho esse ômega 2 aqui, não o ômega 4. E jogo derivadas superiores na posição. Então, por exemplo, uma coisa desse tipo, como fica, né? Agora esse Z aqui, ele pode ser fixado, esse Z aqui é fixado por outras razões, ele pode ser fixado em termos do que você queira escrever, esse Z pode ser 1, pode ser 2. Na gravitação, em geral, se toma esse Z igual a 2. Mas tem uma formulação da equação de Dirac também, com esse Z aqui intermediário, mas a pergunta é que é, se a gente for agora analisar a categoria, né, de funções de Green associadas a esse objeto aqui, vou colocar algo desse tipo, assim, 2 menos K2, aí vou botar esse G,
K2 elevado a uma potência Z. Então, por exemplo, se nós formos estudar aqui uma descrição desse tipo aqui, da onde é que isso aqui viria no Lagrangiano, deveria ter alguma coisa desse tipo. Ômega 2 viria daqui, φ ponto ao quadrado. Então a gente poderia colocar assim. Aqui. A gente esperaria que isso viesse desse Lagrangiano, algo desse tipo. Meio, se isso aí é um campo escalar, dφ, dφ. Então isso aqui é o que dá para nós o K2. Né? E aí agora um termo que só inclui derivada aqui, para poder ter um termo que fosse gradiente de φ. Gradiente de φ, escalar, laplaciano, gradiente de φ. Então esse termo aqui está me dando um K aqui, K escalar K e um K2. Então esse termo aqui, por exemplo, me dá K4. Né? Então, eu poderia pegar a lambertiana elevada a uma certa potência, Z pode ser 1, pode ser 2. Então, introduzir um termo desse tipo aqui, por exemplo, então, análise, a pergunta é como é que fica a estrutura de singularidades? Esse aqui é um campo escalar, então vamos dizer que a gente defina agora isso aqui, φ de x, φ de y, bom, em geral, né? Isso aqui então, menos i, a função escalar agora, vamos chamar aqui de HG, HE, Horaba Lipschitz. Então, por exemplo, como é que ficaria essa função agora, quando eu for resolver essa, quer dizer, quando eu for calcular essa função de Green aqui, essa função de comutação aqui, no espaço de configurações, como vai ficar a estrutura de singularidades? Até a gente vai ter uma estrutura de singularidades que já não é mais covariante, porque eu tenho um termo, tem mais derivada espacial do que derivada temporal. Então, eu não conheço da literatura um estudo feito sobre as funções de comutação, uma função de Pauli-Jordan, por exemplo, as funções de Green, né? As de Green tanto faz as causais, as clássicas, né? Funções de Green clássicas, a relatividade avançada e a causal. No espaço de configurações. Qual é a estrutura que vai estar aparecendo? Como é que vai estar a relação entre as funções, entre os delta e, por exemplo, algumas funções que têm potências, né, da distância espaço-temporal no denominador, que potências vão aparecer? Então, isso aqui poderia ser um exercício, né? Um exercício que começa como exercício, o exercício de calcular algumas integrais, né? E vamos ver qual é o desdobramento disso. Quais são as possíveis consequências disso, olhando só o aspecto da causalidade. Então, isso aí poderia ser uma questão a ser atacada nessa direção. Tem muitas coisas feitas com Horaba-Lipschitz, por exemplo, a equação de Dirac, na formulação de Horaba-Lipschitz, tem bastante literatura. Se alguém precisar, tem uma tese aí, um rapaz que trabalhou aqui no grupo, Bruno. Vocês podem pegar no CVPF Index aí, né? A tese dele, Bruno. Foi sobre Horaba-Lipschitz, mas a gente fez mais ligado à gravitação. Mas ele faz um capítulo bonzinho de revisão sobre Horaba-Lipschitz. E dá referências boas. São as duas referências originais do Horaba, 2010, 2009 e 2010. Ele publicou no JREP. Então, acho que, Bruno, se vocês acharem, acho que pelo nome vocês acham rápido você ter aqui, mas acho que a tese dele foi tudo de Lipschitz. Se alguém quiser dar uma olhadinha nas formulações, ver como contextualizar. Em vez de fazer um exercício que já está no livro, faz um exercício fora do livro. E a gente, esse aí, eu procurei na literatura, não achei o estudo dessas funções nesse ambiente, nesse cenário de Horaba-Lipschitz. E aí a gente pode tirar algumas conclusões interessantes. Seria interessante a gente estudar a estrutura de singularidade. Acho que pode ser uma coisa dentro do espírito do curso, né? Depois também uma outra questão interessante que eu queria deixar, e aí eu queria sugerir, o Léo está fazendo um trabalho relacionado, quer dizer, em 5 dimensões. A gente, na aula passada, eu acho que foi
Semana passada a gente deu algumas motivações, não sei se foi nesse curso ou no curso de eletromagnetismo, algumas motivações para estudar física em 5 dimensões. Eu não sei se foi nessa aula, ou foi no outro curso, não lembro. Foi nessa? Acho que não. Foi no dialeto, foi no dialeto, né? Tá, mas aí todo mundo aqui já é grande o suficiente para saber que 5 dimensões é muito mais do que só com a luz clara, não é botar 5 a 5ª dimensão para unificar eletromagnetismo com gravitação. A gente está interessado em 5 dimensões por razões várias, que são, por exemplo, a formulação de Dirac de 35, a formulação de Dirac de 63, sobre a possibilidade da constante cosmológica influenciar na física, no quadro dimensional. Então, ela sempre colocou a questão do anti-de Sitter, depois a discussão do anti-de Sitter em conexão, ou do de Sitter em conexão com supergravidade. E se a gente acredita que possa haver alguma boa física, além do modelo padrão, que seja supersimetria, a supersimetria, em geral, ela está associada, ela sempre tem uma estrutura, na supersimetria local, vamos dizer assim, a gravitação supersimétrica, ela está naturalmente ligada a uma estrutura de anti-de Sitter também. E pelos desenvolvimentos também de teoria de formas, a gente sabe que um espaço natural de estabilização, compactificação das cordas é 5 dimensões. E a questão é relacionar 5 com 4. E depois, mais recentemente, os trabalhos que ligam a possibilidade de a gente compreender a supercondutividade topológica em 5 dimensões, olhando para eletrodinâmica em 4 dimensões, olhando para eletrodinâmica em 5 dimensões. Então a gente tem várias motivações mais formais e mais de natureza física para poder tentar entender o que poderia ser uma eletrodinâmica em 5 dimensões. Então, se nós vamos para 5 dimensões, como nós falamos aqui na aula anterior, a estrutura de singularidade da função de onda, das funções de Green, que são estruturas de pequenas distâncias, elas correspondem complementarmente no espaço dos momentos a altas energias. Se a gente vai então olhar para os... Pode tirar esse banho? Eu nem sei, eu acho que isso aqui estava só colando. Para tentar auxiliar, eu acho que é só isso. Né? Bom, então, se nós olharmos, por exemplo, a função do espaço dos momentos, vamos pegar aqui só. Se a gente pega, vamos pegar o propagador, a função de Green causal, em 4 dimensões. Esqueci o I aqui, tá? Isso aqui, pegar para igual no mesmo, vamos colocar 2 menos M2. Então, se a gente está falando da função de Green causal, a gente geralmente coloca aqui mais epsilon, aqui a gente coloca. Então, isso aqui é o propagador, a função de Green, vou chamar assim, causal. Vou falar assim. Não é o Pauli Jordan, né? O Pauli Jordan não tem esse epsilon aqui, é outra coisa. Se for a função de Green avançada, é o epsilon K0. E se for a função de Green retardada, é o epsilon K0. Então, faz isso aqui, vai ser só para acertar o ponto. Mas o importante é que a gente está buscando isso aqui. Então, claramente, a gente está vendo que a gente tem aqui uma potência K4 e aqui uma potência K2. Então, esse algo que deve ter certamente no espaço de altos momentos, vai ter uma divergência quadrática. Vai ter uma divergência forte quadrática, e a gente entende que essa divergência quadrática que a gente vê no espaço dos momentos, no espaço das configurações, é uma divergência ligada ao delta de Z2 e aquele 1 sobre raiz de Z2 que aparece. A gente tinha deixado a resposta disso aqui, está aqui no livro do Landau, do Goryov-Shirkov, está aqui, é a equação, deixa eu colocar aqui, a equação do propagador massivo causal está aqui, eu tinha dado para vocês na aula passada, está aqui no apêndice 1, na seção B, Goryov-Shirkov. Não estou fazendo isso porque, primeiro, o Goryov dá as dicas aqui na seção 15, como eu falei com vocês. Ele faz um cálculo explícito, depois ele coloca tudo aqui mais ou menos organizado,
no apêndice 1, acho que é a seção B, e a expressão que ele dá aqui, ele enumera as equações, mas está aqui, ele causa o Green's function. A seção é essa, entendeu? Causal. Que aí a gente vê a conexão entre a singularidade no espaço dos momenta e a singularidade no espaço das configurações. Né? Então, nessa seçãozinha aqui, ele dá a expressão da função causal. E aí, basicamente, o problema todo que a gente tem é esse delta, Z2, e aquele raiz de Z2, que diverge no cone de luz, e multiplica pela delta também. Então, a gente tem essas divergências. Agora, a questão é, se a gente vai para 5 dimensões, aumento da dimensão temporal, dimensão espacial, a gente está vindo para. A gente está aumentando o grau de divergência ultravioleta. Certamente uma teoria em 5 dimensões, quanto maior é a dimensão, mais divergente é. Então a gente não tem, a eletrodinâmica já não é mais renormalizável em 5 dimensões. A eletrodinâmica é normal. Então, se eu vou para nem Young News, quer dizer, o que é renormalizável em 4 dimensões, perde a renormalizabilidade em 5 dimensões. E a gente tem uma estrutura de divergência mais forte, né? Seria alguma coisa que deveria divergir com o cutoff terceiro. A questão é, como fica a estrutura, se eu for olhar agora esse cálculo aqui, que o Boril e o Chico fazem em 4 dimensões, se nós agora formos estender esse cálculo para 5 dimensões, como é que vai ficar, qual vai ser a relação entre as divergências no espaço-tempo e essa divergência cúbica aqui no espaço dos momentos. Então seria interessante que, por exemplo, uma sugestão seria o cálculo explícito Se a gente pegar uma função estática, claro, isso aqui eu posso calcular em D dimensões. A questão mais complicada é quando a gente pega a função dinâmica, a função não estática, é isso que eu estou dizendo, colocando a função dependente do tempo. No caso estático, a coisa é mais simples, né? Simplesmente a gente ganha ali alguma coisa tipo função beta, função tá. Aqui é cálculo explícito, né, da função, vamos dizer assim, da função de comutação. E da função de linha causal em cima. Foi não? Não, no passado tinha escrito a função do Paulo Jordan, do delta, nos momentos, né? Tinha uma secção inversa. No espaço de configuração, espaço das posições. Espaço de posição, Z2, né? Isso aí é só a função de Paulo Jordan, não é a função causal. Mas aí depois eu dei a causal. Configurações, mas foi causal. Isso. Não foi a de Paulo Jordan. Não, a de Paulo Jordan está aqui, no espaço de configuração. Tudo em função de x e y. Pois é, e depois a gente tem a causal. Essa é a causal. Isso, essa é a causal. Mas ela tem uma estrutura mais rica. Certo? Ela tem aquela função que faz o decaimento exponencial da correlação, que tem aquela função mas que aí, o que é que eu sei que seguiu aqui, quis mostrar divergência, né, dos mais quatro, o professor mostrou uma e depois mostrou outra. Por quê? Por que eu mostrei uma e mostrei outra? Porque a função de Paulo Jordan, ela mede apenas a correlação do campo. Ela mede o quanto o campo comuta consigo próprio. Então, essa função aqui está medindo o caráter, né? O que significa uma coisa comutar ou não comutar? Significa a questão da medida, se você pode fazer medidas simultâneas ou não. Então, quando a gente calcula essa função de Paulo Jordan, que é o comutador do campo livre, você vai ver todas as regiões do espaço-tempo, onde você pode considerar o campo como um objeto comutante ou não. E aí a gente vê, nas regiões tipo espaço, esse comutador dá zero, no cone de luz ele é altamente singular e na região tipo tempo ele é diferente de zero e não singular, mas ele tem grande singularidade só na vizinhança do cone de luz. Então isso aqui, quando você vai olhar essa função de Paulo Jordan, qual é o significado dela? Ela, como você está vendo, se dois objetos comutam ou não, você está vendo no fundo a correlação entre esses dois campos. Agora,
em pontos de x. Quando você vai pegar a função de Green causal, aí a função de Green causal tem, a interpretação dela é o propagador. Ela tem uma interpretação causal. Você cria uma partícula no instante t na posição x e destrói a partícula no tempo subsequente t', numa posição x'. Então você tem, ali a coisa não é causal. O x e o y podem ter tempos distintos. Você não tem uma ordenação entre o tempo. Na função de Green causal, não. É a função de Green causal. Ela é o φ de x vezes o φ de y, se o tempo x0 for maior do que o tempo y0. Então significa o quê? Esse tempo é o tempo menor. Então você cria um quantum em cima do vácuo, você cria uma partícula no tempo, no instante y0, na posição y. E aí, essa partícula aqui é destruída. Então, aqui, aqui dentro tem um operador de criação. Então você está criando a partir do vácuo, no espaço de fora, que de uma partícula no instante y0. E na posição y, você está criando uma partícula, que é esse campo aqui, atuando no vácuo. Então isso aqui criou-se o estado de uma partícula. Esse campo aqui tem um operador de criação e de destruição. O operador de criação atuando nele vai dar duas partículas. E aí o estado de duas partículas é ortogonal ao vácuo, dá zero. O que vai ser diferente de zero aqui? A contribuição que vem daqui do operador de destruição. Então aqui você destrói uma partícula no instante x0 e na posição x. Então a interpretação do propagador é essa. Você cria uma partícula nesse instante e nessa posição. Essa partícula se propaga e ela é destruída nesse instante posterior e nessa posição. Então, essa função de Green causal, ela está te dando a destruição de um evento causal. Quando, por exemplo, a partícula criada aqui, ela se propaga até aqui e destrói, qual é a correlação entre esse ponto e esse ponto. Então, a função de Green causal te dá isso aí. Por exemplo, se você estiver na região tipo tempo, você vê que esse evento aqui, essa amplitude aqui, ela cai com menos m sobre o módulo de x menos y. Então, a partir daqui, você tira, na verdade, você está tirando até uma informação sobre o potencial de interação. Então, isso é a interpretação da função de Green causal. Se o tempo x0 for menor do que o tempo y0, a coisa se inverte. Você bota o y aqui e o x aqui. Então, esse tempo agora, y0, é maior que x0. Mas a interpretação é mesmo. Você cria uma partícula que destrói aqui. Ou seja, o propagador, ele te dá sempre essa informação. Ele é causal por isso. Algo é criado no instante, em uma posição, e é destruído posteriormente em outro instante, em outra posição. Aqui não. Aqui esse evento aqui não é causal. Isso aqui é vácuo, φ de x, φ de y, menos φ de y, φ de x. Então não importa se esse tempo é maior do que esse ou esse é maior. O que vai acontecer aqui é que essa amplitude aqui, ela está te criando alguém no instante x0 na posição x e destruído no instante y0. Mas y0 pode ser menor do que x0. Então você não tem uma noção de causalidade aí. Você está medindo simplesmente a função da comutação do tempo. Então é diferente. Isso aqui é bem, fisicamente, isso aqui é completamente diferente disso. E qual é a causa alta, a falta de causalidade do propagador de Feynman? Porque não tem aqui que ele pega só a parte real dele, que é a falta de causalidade? Não, mas o propagador de Feynman está descrevendo um evento que é causal. Por isso que eu chamo de propagador causal. Ele não quebra a causalidade. A interpretação dele, quando você coloca um produto T, você está ordenando o tempo. Então você está sempre dizendo com esse produto que a partícula vai ser destruída depois de ser criada. Aqui não. Aqui você não tem nenhuma ordenação temporal. Então por isso que essa função, se você olhar, ela, dentro do cone de luz, é completamente diferente da outra. Compara as duas com a aula passada. Tá certo? São coisas diferentes. Não, eu acho que eu mas é que tinha um daqueles que eu tinha mostrado, que era falar que o propagador de Feynman não era causal. Tinha uma parte não causal no propagador de Feynman. Aí ele falou que o propagador corrigido. Pois é, não o propagador livre. Aqui nós vamos propagador livre. Se você pegar a interação, aí você pode gerar parte da causal. Mas aí vai depender da interação. Então, por exemplo, sugestão. Por que eu estou dizendo isso? Você pode bater com o que o Léo está fazendo.
O Léo está fazendo análise, está estudando em 5 dimensões como se comportam as interações eletromagnéticas de monopolo, de dipolo, etc. As interações em 5 dimensões. E a gente quer fazer, sempre que se estuda redução dimensional, a gente sempre pensa na redução dimensional independentemente de quantizar. A gente sempre pensa, pega essa teoria clássica em uma dimensão, formula essa teoria clássica, a gente nunca quantiza em dimensão mais alta. Pega Yang-Mills em 10 dimensões. Reduz Yang-Mills de 10 dimensões para 4, a gente pode ganhar uma supersimetria, N igual a 4. Você usa sempre as dimensões superiores como sendo um espaço, assim, para você produzir modelos com simetrias mais amplas em 4 dimensões. Mas a gente, claro, não vai usar, não vou quantizar gravitação em 11 dimensões, nem vou quantizar Yang-Mills em 10 dimensões, porque a coisa em 10 dimensões é altamente não renormalizada. Então a gente não usa as dimensões mais altas para olhar a teoria quântica, mas usa apenas para formular classicamente e chegar em 4 dimensões, olhar as teorias, tentar ver o aparecimento de grupos mais amplos a partir dos grupos de isometria, dos espaços de tempo mais altos. Tem toda uma metodologia para a gente usar dimensões mais altas e ler simetrias e conteúdo de campos, conteúdo de partículas em 4 dimensões. A questão é, se nós vamos para a dimensão mais alta e levamos mais a sério o fato da teoria está numa dimensão mais alta, será que através da física dos processos quantizados em dimensão mais alta, eu não posso fazer uma conexão com um processo semelhante em 4 dimensões e aí isso me induzir como eu possa fazer a redução dimensional já levando em conta o aspecto quântico? E a questão é, se eu trabalho a teoria clássica, reduzo e quantizo, eu tenho algo. Mas se agora eu quantizo e reduzo, então qual é a relação de comutação que tem entre reduzir e quantizar e reduzir? Será que a teoria quântica em dimensão mais altas a ser reduzida, depois de reduzida, ela me indica mais efeitos do que eu vejo só se eu primeiro reduzir e depois quantizar? Então a gente está interessado nessa discussão por causa dessa física de supercondutores topológicos em 5 dimensões. Agora a questão que eu me coloco é, para a gente ter uma espécie assim, de um cacife, né, de uma prova em cima do que a gente está fazendo, a pergunta é, talvez fosse interessante nós também olharmos a estrutura das singularidades em 5 dimensões e nós já conhecemos as singularidades em 4 e ver se da estrutura de singularidades em 5, comparando com a estrutura de singularidades em 4, eu consigo ver através da estrutura de divergências ultravioleta qual pode ser o processo de redução dimensional mais consistente. Então, porque geralmente a gente faz a redução dimensional ou esquecendo a dependência na coordenada extra ou fazendo uma compactificação. As dimensões são compactas, e aí eu vou fazer uma expansão em Fourier nessas dimensões, e aí você fez o processo de redução como você quis, né? Ou faz lá, Jackson, não importa, mas você vai reduzir a dimensionalidade impondo alguma coisa na teoria clássica. A questão é, se nós fazemos primeiro, se a gente acredita que 5 dimensões possa ser uma dimensão interessante por várias razões, e a gente estuda o processo de quantização em 5 dimensões, como eu posso olhar a redução da teoria quantizada de 5 para 4 e comparar com a teoria quantizada em 4. Será que quantizar e reduzir é a mesma coisa que reduzir e quantizar? Será que alguns efeitos que a gente possa ver em 5 dimensões, em 4 dimensões, eles só possam ser entendidos à luz de uma quantização teórica em 5? Então essa é a questão. Então poderia ser uma sugestão também se estudar as classes de divergências, né, que aparecem nessas funções causais, por exemplo, olhando em 5 dimensões. Se a gente quiser olhar de 4 para 3, a gente já tem um guia. Se a gente quiser, por exemplo, a gente tem as divergências em 4 dimensões ali do volume do Chico. Então, 1 mais 3, a gente tem o volume do Chico. Por exemplo, em 1 mais 2, nós temos alguns estudos feitos aqui. E tem uma tese de doutorado aí do ex-orientador aí do Yuri, lá da tese de doutorado do Winder,
também vocês acham do CBTF Index, ela é de fevereiro de 2000. Então, vocês podem achar lá. Na tese de doutorado do INDEX, a gente fez uma série de estudos, porque estava na época assim, bastante forte de Chern-Simons e variâncias de Chern-Simons, então a gente fez um estudo de algumas funções de Green na eletrodinâmica clássica de Maxwell, na eletrodinâmica clássica de Chern-Simons em 3 dimensões. E aí a gente tem lá uma estrutura, a estrutura de divergência muda bastante, porque o suporte das funções de Green, mesmo de massa zero, já não é mais no cone de luz, é no interior do cone de luz. Então tem uma física diferente quando a gente vai em 3 dimensões. A questão seria fazer também essa relação aqui. Olhando, se a gente pode olhar isso aqui, que já são casos conhecidos, a gente poderia, através desse quadro aqui comparativo, tentar entender como é que eu posso reduzir divergências ultravioletas de uma dimensão, porque a coisa é bastante forte. Porque quando eu aumento a dimensão, ou se eu botar isso aqui, por exemplo, em 3 dimensões, né? Então aqui a gente já tem um grau de divergência menor. Se eu vou para 4 dimensões ou para 5, então a divergência vai crescendo. Como é que eu vou acompanhando isso no espaço de configurações? Então, por exemplo, aqui eu diria que poderia ser interessante fazer uma análise, sobretudo, né, das funções de Pauli-Jordan, que é a função de comutação, que é o comutador. A função de Green avançada e retardada pode ser interessante, mas elas são muito clássicas. A gente está mais interessado no aspecto de olhar a versão quântica. Então, poderia ser interessante olhar o Pauli-Jordan, que dá o caráter quântico do campo, e olhar o propagador causal. Aí tem o produto P, dentro do campo. E como a gente já falou, os demais campos a gente não precisa se preocupar tanto, porque a gente já sabe que é só colocar um operador P em frente desses caras aqui, coloca um operador P em frente da função causal do escalar e ganha a função causal do campo tensorial correspondente. Colocando a função P aqui em frente, eu ganho a função de Pauli-Jordan do campo tensorial correspondente. Então a gente pode ficar basicamente olhando isso aqui. Então eu diria que, se alguém quiser, não estou sugerindo nada para mim, estou só apenas para não ficar fazendo lista de exercícios de livro. A gente pode ter alguns exercícios que valeria a pena a gente fazer, que não são conhecidos da literatura, mas é um mero exercício. Agora, para virar paper, a gente tem que dar um texto, né? Tem que fazer uma interpretação, tem que ver como fazer conexão de uma dimensão com outra. Então, a gente pode, se a gente tiver esses cálculos feitos, a gente pode partir para uma discussão mais séria com um trabalho realmente assim, de colocar na arcade. Tá? Então, eu estou colocando essas questões aí. Já estou acabando aqui, então eu deixaria em 5 dimensões isso aqui. Agora, uma outra questão que eu acho interessante, que a gente vai atacar um pouco, isso aqui eu vou fazer uma aula, porque isso aqui eu não vou fazer, porque isso é cálculo integral. Tá? Então, o cálculo integral é truque. Aí o Peter está aí para ajudar a gente, né? Com todos os métodos resíduos, usando todas as trocas de variáveis. É muito tricky. Se vocês olharem a dedução aqui, eu pedi até o Hugo Rolato, que está interessado em fazer, a gente conversou um pouco antes da aula, ele está interessado em fazer, por exemplo, esse dado 5 dimensões explicitamente. E tem muito truque aí que não vai, só se aplica em 4 dimensões. A gente tem uma trucologia aí que a gente pode buscar em alguns livros russos aí, tabela russa, o Maple mesmo pode ser que dê algumas respostas, mas vai ter algumas, algumas nuances mais matemáticas. Mas é um problema simples, é resolver integral. Então não dá para a gente fazer no quadro, porque todo mundo já sabe resolver integral, só que a gente tem um caso um pouquinho diferente. A questão depois vai ser saber interpretar a estrutura de singularidade. Saber ver, por exemplo, qual é o que vai acontecer perto do cone de luz se a gente tem um caso não massivo. Outra coisa, se a gente, por exemplo, relacionar essa massa com a constante cosmológica, imagina que eu esteja fazendo isso no antidecípero 5-dimensional, não em Minkowski, mas se a gente faz isso no antidecípero 5-dimensional. Então, essa relação da massa com a constante cosmológica pode ser interessante no sentido de nos dizer, se a gente faz uma holografia do antidecípero 5-dimensional para obter a física plana em 4 dimensões, qual vai ser a interferência da constante cosmológica. Então pode ser que a constante cosmológica, em geral não é isso que se faz, no processo de redução dimensional ignora a constante cosmológica. Mas eu acho que a análise
desse tipo de... Não análise. Esse tipo de análise que passa pelas funções de Green pode colocar em evidência algum papel que a constante cosmológica possa ter no processo de redução. Então, é um laboratóriozinho rico de algumas coisas que a gente pode tentar fazer. Tá? Alguém quiser tentar fazer, calcular, e a gente pode começar a discutir, trazendo a resposta que a gente pode passar para a discussão. E tem uma outra coisa só que eu queria deixar só também, e aí essa eu vou fazer aqui na próxima aula, que essa aqui é mais metodológica do que calculacional, seria agora a gente começar a relacionar, retomar o estudo das funções de comutação, sobretudo das funções de comutação, no caso de representações mistas. Aí é o caso da gente ter campos acoplados, e aí a gente realmente vai ter que ver como é que a gente vai poder separar a estrutura causal de campos que estão acoplados. Por exemplo, um exemplo típico que a gente pode colocar, só para efeito de começar a ter um modelo de partida, seria algo, se eu pegar um campo tipo vetorial, um campo tipo Maxwell, poderia até fazer direto em 3 dimensões, porque complica mais um pouquinho, e a gente já tem vamos pegar um exemplo direto, vamos pegar, que a gente bota de Alzheimer, vamos pegar alguma coisa desse tipo, 1 mais 2, tá? A gente teria Maxwell, aí poderia montar aqui um tempo de Alzheimer, tá? Tipo Mi. Esse jeito eu estou botando no segundo. Na verdade, eu estou trabalhando com 2 potenciais, tipo gate e um campo escalar. Algo desse tipo. Tem 3 campos misturados aqui. Então, esse termo aqui é puramente Chern-Simons para o ar, mas esse termo aqui é misto, Chern-Simons misto, com esse termo aqui. E aí, para quebrar um pouco o barato, complicar um pouquinho, poderia ser simplificado, a gente pode colocar aqui o termo, que seria algo do tipo mais um meio. Então, por exemplo, eu tenho um modelo. Aprendeu, Garixana? Vem. Ai, eu tirando fotografia, a Buga. Vamos lá. Eu estava brincando lá no pré-vestibular comunitário, ensinei um tópico lá para eles e falei com uma aluno, agora alguém tem que ir no quadro fazer um problema em cima desse tema, propor para mim um problema bem difícil, que vocês, assim, uma questão bem difícil que vocês acham que eu não saiba resolver. Aí uma menina foi lá, escreveu lá uma operação lá com 18 dígitos, não sei o quê.
Aí eu falei, bom, vamos pensar. Aí, no dia seguinte, um colega meu do Rio mandou um e-mail que estava no Facebook, e essas coisas de Facebook, né? Falando aí, perguntou lá, você resolveu ou não? Que eu estava olhando pro cara de burro, e aquela puta número lá, aquele troço complicado no meu coração. Mas era uma coisa, mas a garota botou aquilo lá e botou no Facebook, né? Não, não vai botar no Facebook, não. Então tá aqui, pessoal, acho que a gente pode pegar esse exemplo aqui, em que a gente tem esses campos mistos, que aqui vai dar uma mistureba danada, porque eu tenho esse escalar, A está, quer dizer, A tem um termo de Chern-Simons com A, mas A está acoplado com B aqui, mas o B tem esse termo aqui que mexe um pouco nas coisas, e ao mesmo tempo o A está acoplado com esse φ. Então, vamos dizer, seria um caso que eu tenho 3 representações mistas, e aí seria, agora, como, se vocês olharem o espectro, cada um tem uma massa. Olhar o espectro aí, dá para fazer rapidinho, isso é uma coisa, primeira coisa óbvia. Agora, a questão é, como eu tenho esse campo misto, nós vamos ter então uma equação, na verdade, na nossa equação de campo aqui, na verdade eu tenho uma representação mista, eu deveria ficar algo com essa estrutura aqui. Eu posso organizar o meu campo num triplete, botar aqui, por exemplo, Ani, botar aqui, por exemplo, Beni, e botar aqui o φ. Claro que esse operador aqui, deixa eu botar assim, é um operador matricial. Então esse operador aqui vai ter um caráter assim, uma matriz, vamos dizer assim, tipo 3x3, né? Eu estou no espaço, eu tenho 3 flavors aí. Então eu vou ter esse setor aqui, que é o setor AA, acopla A com A, mas então no setor mini tem um setor A com B e tem um setor A com φ. Depois eu vou ter um setor de B com A, B com B. Eu não botei B com φ não, né? Não vou botar. B ficou, vou botar para ficar em um elemento zero. Vou colocar aqui um termo que seja, ele botou aqui X, vou botar um termo zeta aqui, que seja B, DI. Então a gente tem um setor aqui de B com φ, aí agora, claro, eu vou ter φ com A, φ com B e φ com φ. Quer dizer, na verdade, essa matriz aqui é uma matriz 3x3, 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 3x6, quer dizer que eu tenho uma submatriz 6x6, isso. Aí aqui eu vou ter, isso aqui é 3x3, 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 então eu vou ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 6, então vai estar essa 6. Aqui eu vou ter, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou ter 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, tá certo. Então aqui eu tenho 6, 7, né? Então tá certo, é isso mesmo. E aqui eu vou ter essa, então eu tenho uma matriz 7 por 7, na verdade. Esse elemento aqui é 1 por 1, então a gente vai ter 3 aqui, 3 aqui, tá certo. Então a gente tem essa estruturinha aqui, então eu vou botar, aqui tem todos os acoplamentos entre A e B, aqui entre A e B, e aqui só esse pedacinho que fica no fim. Então a gente pode olhar claramente o espectro. A questão que a gente está colocando aqui é que, em geral, quando a gente tem uma representação única, a gente tem um operador que atuando com o operador de onda, que dá um dado Hamiltoniano mais M2. Só que agora o que nós temos é um conjunto, né, de operadores, e temos, em princípio, 3 massas diferentes, dependendo desses parâmetros Xi, Zeta, Ki, e N2 e Mi, né? Então tudo isso aí vai, em princípio, a gente vai ter um espectro com massas diferentes. Aí a gente vai fazer a análise que o Dória falou, olhar para o conjunto ordinal, transversa e olhar em geral. Mas aí a questão que a gente colocaria aí seria como discutir a forma geral da função de Pauli Jordan, se nós agora temos um mix de representações. Tá? É uma coisa, vamos dizer, não tem nada de novo aí, eu acho que é mais teoria de grupo, mas seria bom fazer o exercício em 3 dimensões, porque vai dar para a gente assim, alguma coisa da estrutura de singularidade, que não está na tese do Wiener. Na tese do Wiener, a gente calculou as funções de Green, mas não calculou as funções de Pauli Jordan. Então seria interessante olhar as funções de Pauli Jordan em 2 dimensões, porque o problema é bem complicado em 2 dimensões, porque o suporte não está mais no cone de luz. Então a gente pode ter estrutura de singularidade dentro do cone de luz, que é uma coisa mais complicada do que em 4 dimensões. Em 3 dimensões, o Wiener discute bem isso lá na tese dele, que é um fenômeno, um tipo de reverberação,
que você emite o sinal, mas o sinal não vai, ele não se propaga, ele se difunde, porque viola o princípio de Huygens em 3 dimensões. Então eu acho que essa análise dessa estrutura de singularidades em 3 dimensões, tem muita coisa que pode ser ainda feita, tem muita coisa. Porque em geral a gente tem assim, um tratamento muito utilitarista desses modelos. Eu estou em 3 dimensões, o que me serve de Chern Simons? Me serve de Chern Simons ver a questão da renormalizabilidade, ver a questão da supercondutividade, ver se tem supercondutividade com temperatura finita. Quando eu vou para dimensões mais altas, eu estou interessado em unificação. Mas a gente nunca se detém muito no aspecto, porque o campo, né, o que realmente é o campo, uma certa massa em 3 dimensões. Qual é? As representações são muito, são muito ambíguas, né? Porque uma partícula de massa zero em 3 dimensões, ela é sempre um escalar, independentemente do caráter tensorial dela. E uma partícula massiva em 3 dimensões, ela tem sempre 2 graus de liberdade, independentemente do spin. Então, a relação entre massa e spin em 3 dimensões é muito delicada. E aí, o que seria o grávido, o que seria o fóton em 3 dimensões, tudo é um escalar. Então, você precisa, né, da noção de interação para poder distinguir as partículas. As partículas livres praticamente não são distinguíveis, é tudo uma coisa só. Toda partícula sem massa é escalar e toda partícula massiva tem 2 graus de liberdade só, 2 polarizações, mais 1 e menos 1, mais nada. Então, é uma coisa mais delicada. Então, olhar, agora eu nunca vi um estudo muito detalhado das funções, da estrutura de singularidade, por exemplo, da correlação entre essas funções. Eu estou em 3 dimensões, pode ser que aí apareça, se a gente cancelar os termos que tem dimensão de massa, pode ser que a estrutura de infravermelha comece a aparecer. Porque se a gente olhar aqui nos casos que a gente estuda aqui no núcleo do círculo, as divergências elas aparecem para pequenas distâncias, ou seja, para altas energias. Se agora eu estou em dimensão mais baixa, o problema ultravioleta melhora, mas o problema infravermelho piora. Quanto mais baixa a dimensão, mais difícil. Quer dizer, a teoria, se eu desço a dimensão, uma teoria que não era renormalizável passa a ser renormalizável, pode ficar até ser super renormalizável. Então, quando a gente desce a dimensão, obviamente a gente vê daqui, né? Descendo a dimensão, o problema ultravioleta melhora, porque eu tenho um disparate menor de potência. Mas se eu desço a dimensão, eu tenho massa zero, eu posso ter um problema infravermelho pior. Porque quanto mais alta essa potência aqui tem um elemento aqui, estou em 5 dimensões. Então eu tenho um elemento de volume aqui, a parte espacial, que esse aqui é um DK0, D4K. Esse D4K, em coordenadas esféricas, isso aqui é um K3 e o ângulo sólido em 4 dimensões. Então eu estou com uma potência K3, aqui eu tenho uma potência K2, então meu problema é ultravioleta. Agora, se eu desço a dimensão e eu não tenho massa, essa potência aqui vai diminuir. Então, se eu estou em 3 dimensões, 1 mais 2, eu tenho DK0, D2K. Só que o elemento de volume agora, espacial, é K, DK, vou botar em coordenadas, né? Coordenadas polares, K, DK, dθ. Então eu diminuí, ele tem essa potência aqui. Então quando eu diminuo a dimensão, se esse cara aqui tem um problema infravermelho, eu diminuí isso aqui. Então eu posso estar aumentando o problema infravermelho e melhorando o problema ultravioleta. Então seria interessante olhar, por exemplo, se depois se alguém quiser fazer um cálculo desse tipo, né, zerar as massas, não precisa nem fazer com isso tudo junto, pode pegar um caso mais simples, pegar alguma coisa muito simples assim, só olhar tipo um Maxwell, um Chern Simons e um Planck. Se a gente olha isso aqui em 3D, 1 mais 2, e faz as massas tender a zero, como é que fica o problema infravermelho? Então, deixo como sugestão também. Bom, então, a gente se vê agora depois no outro sábado, né? Na outra semana, Sexta-feira, dia 1º, dia 2 é sábado, porque aí, essa semana que vem, sábado agora é feriado, né? E aí, na outra semana, então esse curso está rolando aos sábados, tá? É que hoje, essa semana, por causa do feriado do sábado, eu trouxe algo para hoje, tá bom? Certo?
Beleza, então tem muita coisa aí para quem quiser se divertir um pouquinho.